Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gustavo Ribeiro, vídeo que também pode ser acompanhado no formato de áudio pelo nosso podcast, que tem o mesmo nome aqui do canal, Gustavo Ribeiro, Psicanálise Descomplicada. Então eu hoje gravo aqui já num formato que vocês podem ouvir ou ver pelo YouTube, a forma que vocês preferirem. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do texto Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. Nós paramos aqui no segundo ensaio, que se chama A Sexualidade Infantil, e vamos hoje comentar o item 3, que se chama A Meta Sexual da Sexualidade Infantil. Esse item 3 se encontra aqui na página 87 dessa edição da Companhia das Letras, que é o volume 6 que nós estamos utilizando para esse estudo. Então, como que Freud vai começar esse trecho? Vamos fazer aqui algumas observações. Quando ele vai falar de metasexual, ele vai falar de algo que nos remete a uma terminologia que vai ser empregada aproximadamente 10 anos depois no seu texto As Pulsões e as Suas Vicissitudes, ou Os Instintos e as Suas Vicissitudes, né? Dependendo da tradução, pode aparecer Os Instintos e as Suas Vicissitudes, pode aparecer Pulsão e os Seus Destinos. Mas esse texto de 1915, que vai ser o texto em que Freud vai formular a sua primeira teoria das pulsões. As pulsões de autoconservação, as pulsões do eu, e ele vai falar dos componentes da pulsão. Então lá ele vai falar da fonte, da pressão, da finalidade e do objeto da pulsão. Então toda pulsão para Freud nesse tempo da teoria, nesse tempo de 1915, obviamente, cada pulsão é marcada por esses 4 componentes. Só que no texto que nós estamos discutindo aqui, nós estamos em 1905, então nós estamos 10 anos antes. Então, quando ele fala aqui a metasexual, ele está falando da finalidade, isso que 10 anos depois ele vai chamar de finalidade da pulsão. Eu gosto de fazer esses destaques porque a gente consegue observar como que tudo na teoria freudiana vai sendo construído assim paulatinamente. Então é muito legal ver esses conceitos irem sendo construídos por décadas. E a gente vê que isso é resultado de um amadurecimento intelectual com base na observação clínica, né, e na teorização, na formulação da sua metapsicologia. Mas então isso é só uma introdução para vocês entenderem. Eu gosto de partilhar essas coisas com vocês, mas vamos voltar aqui para o texto. É um trecho bem pequenininho, então eu não vou hoje me estender muito, vou ser bem mais breve do que eu costumo ser. Então, a primeira parte dessa seção 3 se chama Características das Zonas Erógenas. E o que Freud vai falar sobre isso? O que é uma zona erógena? Ele vai dizer que é uma parte da pele ou mucosa em que estímulos de determinada espécie provocam uma sensação de prazer de certa qualidade. Então ele está se referindo aqui a alguma parte do corpo, mais especificamente ou mais facilmente as mucosas do nosso corpo, depois eu vou falar o porquê das mucosas, que são capazes de produzir sensações de prazer. Veja que a gente está falando lá do corpo do bebê, tá? E que essas sensações de prazer, claro, vão deixar registros de fixação para as fases posteriores e inclusive para a vida adulta. Mas aqui a gente está falando da sexualidade infantil. Ele vai destacar também o caráter rítmico da estimulação e que esse caráter rítmico da estimulação tem um papel importante na construção desse prazer erótico, dessa zona erógena. O que seria caráter rítmico? Então, seria o sugar de forma rítmica, principalmente aqui quando ele ainda está na fase do ato de sucção, né?
na fase oral, como ele colocou até o momento. Eu não vou antecipar o que ele vai falar, porque ele vai falar de fase anal e a descoberta dos genitais um pouco mais adiante, então eu vou me ater nisso aqui por enquanto. Desse caráter rítmico, por exemplo, da sucção, como tendo um papel especial na construção dessa eroticidade das zonas que a gente está tratando aqui. E aí, mais adiante, ele vai dizer algo que nos chama muita atenção, que é a importância de entender que o corpo possui uma aptidão para a erogeneidade. O que é que significa isso? Significa dizer que todo o nosso corpo é passível de sentir sensações prazerosas e eróticas. E não apenas essas zonas que ele está chamando aqui de predestinadas, que são essas zonas de mucosas, porque elas têm terminações nervosas muito mais sensíveis, mas também porque elas têm funções biológicas que apoiam as funções psíquicas, as funções pulsionais. O que eu quero dizer com isso? Que eu já falei isso em outros vídeos dessa leitura que a gente está fazendo, mas que o prazer psíquico de sugar, por exemplo, que é aquele que o bebê faz quando ele chupa o dedo ou a chupeta, ele também foi muito apoiado no prazer da alimentação, que é uma função essencial à sobrevivência humana. Então depois a gente vai ter também as funções de excreção ligadas à eroticidade anal, a gente vai ter depois as funções de excreção genital ligadas à masturbação. Quer dizer, existem funções fisiológicas fundamentais que fomentam, que no início suportam essas atividades, que são atividades libidinais, que ocorrem inicialmente concomitantes a essas atividades fisiológicas, mas que depois se separam delas e se tornam independentes dessas funções fisiológicas e biológicas que a gente está falando aqui. Então, o Freud vai dizer aqui na página 88 que as zonas erógenas predestinadas, como evidencia o exemplo do ato de chupar. No entanto, o mesmo exemplo ensina que qualquer outra parte da pele ou das mucosas pode servir de zona erógena, ou seja, deve possuir alguma aptidão para isso. Assim, a produção da sensação de prazer depende mais da qualidade do estímulo que da natureza da parte do corpo. Quer dizer, o que define exatamente, ou mais especificamente, o que vai dar prazer no seu corpo é a forma como ele foi estimulado e não tanto a predisposição do corpo em si, em certas partes, para sentir prazer. Então vejam que o prazer passa por uma construção de uma experiência que depende da relação com o outro. E aí ele vai falar aqui, por exemplo, que algumas áreas do corpo podem manifestar um prazer por deslocamentos desses prazeres que foram, de alguma forma, intercedidos ou reprimidos. Ele vai citar o caso da histeria. Aqui ainda na página 88, ele diz assim: uma capacidade de deslocamento análoga aparecerá também na sintomatologia da histeria. Vejam só, nessa neurose, a repressão atinge, sobretudo, as zonas genitais propriamente. E essas conferem sua excitabilidade às outras zonas erógenas, normalmente preteridas na vida adulta, que então se comportam como genitais. O que ele está dizendo aqui? Que
na questão do Édipo, há uma interdição que se faz como uma função de recalcamento, de interdição desses desejos que são incestuosos da criança pelo seu genitor de sexo oposto, e que essa interdição vai produzir um deslocamento da sexualidade envolvida com esses genitais sob as questões do temor de castração no menino e sobre as questões da inveja do pênis na menina, e que vão ser deslocadas para outras partes do corpo. Daí essa questão de que na histeria pode haver uma sexualização daquilo que não é sexual, o que se mostra como um comportamento sedutório, um comportamento de chamar a atenção para si, um comportamento de usar do corpo como um instrumento fálico. Então o corpo todo se erotiza e se torna um instrumento fálico. E que, paradoxalmente, essa sexualidade não se realiza muito lá no ato sexual genital, dentro das estruturas histéricas. Então a gente costuma dizer, né, até parafraseando outros autores, eu até recomendo que vocês leiam, quem tiver mais curiosidade sobre isso, sempre recomendo para meus alunos que leiam um livro do Juan David Nazier, ou Nasio, né? J.D. Nasio, A Histeria. O livro do Nasio sobre a histeria é muito bom, porque ele fala muito sobre isso lá, né? Que o desejo do histérico é o desejo do outro, não o outro. Vocês entendem essa distinção? Quer dizer, a questão é o poder fálico sobre o outro, né? Então, mas isso é uma questão da histeria que eu não vou entrar aqui, porque senão a gente vai desviar muito o tema. Mas quem tiver mais curiosidade, depois coloca aí nos comentários que a gente pode discutir um pouco esse tema e talvez gravar um outro vídeo a respeito disso. Então, só prosseguindo aqui essa continuaçãozinha, ele diz assim, além disso, porém, e exatamente como no ato de sugar, qualquer outra região do corpo pode ser dotada da mesma excitabilidade dos genitais e ser elevada à condição de zona erógena. E aí ele finaliza. Zonas erógenas e histerógenas exibem as mesmas características. Bom, ele está dizendo aqui do corpo do histérico investido de muita eroticidade. E esse local para onde o sintoma histérico é convertido no corpo também significa muito investimento erótico. E aí é claro que na estrutura do sintoma isso precisa ser percebido dentro da dimensão da história do próprio sujeito. A gente está falando aqui da histeria, mas a gente também poderia pensar outras estruturas clínicas não neuróticas, como por exemplo o fetiche, na qual outras partes do corpo assumem um status de muito maior interesse sexual do que aqueles que são relacionados aos genitais, como por exemplo o pé, o pescoço, as pernas, as mãos, os tornozelos, etc, etc. Então, os fetiches também podem ser uma outra via de deslocamento dessa erotização que não os genitais. E aí, finalizando aqui o texto, tem uma outra subseção chamada metasexual infantil. E aqui, gente, não tem muito assim nenhum elemento que seja muito interessante de ser explorado, porque ele está falando justamente, ele está reiterando aquela questão que eu sinalizei no início desse vídeo, desse episódio, que é a questão da finalidade da pulsão, que é esse termo que Freud só vai colocar lá 10 anos depois no texto sobre as pulsões, mas que é sempre uma finalidade de gratificação. Qual que é a finalidade da pulsão? É sempre uma finalidade de se obter alguma gratificação, seja ela qual for, em qual objeto ela vai encontrar. Então, nesse subtópico aqui, ele vai falar que a meta sexual do instinto infantil consiste em gerar a satisfação por meio da estimulação apropriada da zona erógena escolhida de uma forma ou de outra. Então ele está sempre tocando nessa questão de gerar a satisfação. Mas aqui abaixo ele vai dizer assim,
Já vimos o arranjo que cumpre essa finalidade no que diz respeito à zona labial, que é a vinculação simultânea dessa parte do corpo com a ingestão de alimentos. Ou seja, isso eu já falei também, que essa função pulsional, ela se apoia inicialmente sobre uma função biológica e depois ela pode se desprender dela. E aqui mais adiante ele vai falar uma coisa que eu achei interessante, que é a necessidade de repetição, quer dizer, a repetição dessa satisfação, né? Se revela de duas formas. Isso que eu estou falando está na página 89, tá, gente? 2 pontos, então. Por uma peculiar sensação de tensão, que possui antes o caráter de desprazer, e por uma sensação de comichão ou estímulo centralmente condicionada, que é projetada na zona erógena periférica. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que essa repetição da satisfação se dá por uma necessidade de homeostase, que seria o desprazer gera tensão intrapsíquica, e essa tensão precisa ser descarregada. E a descarga dessa tensão, então, se dá por um estímulo que foi projetado naquela área que ele vai chamar aqui de centralmente condicionada, como se houvesse uma espécie de memória corporal do prazer e que levaria também a uma repetição da experiência de prazer para evitar esse sentimento de desprazer que é sentido também internamente como uma tensão. Então isso inclusive reflete a ideia de um princípio de homeostase psíquica, no qual o nosso aparelho psíquico tende a evitar o desprazer e sentir o prazer, o que é um princípio que a gente também pode chamar de hedonista, né? Então, a busca pelo prazer e a evitação do desprazer. Só que aqui a gente não vai entrar nisso, mas o que é o prazer, né? Quer dizer, aí já é uma outra questão do que significa o prazer para cada um. O que é sentido como prazeroso para você pode não ser para o outro, ou há pessoas que têm prazer na dor e há pessoas que não, que são intolerantes à dor. Quer dizer, o prazer também é uma coisa que é construída na experiência com os objetos, com as relações. Então isso também já é uma outra temática que eu não quero colocar aqui agora. Vamos nos ater aqui à nossa leitura e a gente vai abrindo essas portas que podem virar reflexões para outros vídeos, para outros encontros, né? Para outros temas. Então, gente, acho que assim a gente pode finalizar essa sessão 3 e no próximo vídeo a gente vai entrar na sessão 4, que se chama As Manifestações Sexuais Masturbatórias. E aqui Freud vai falar bastante sobre a atividade da zona anal, as atividades das zonas genitais, ele vai falar sobre a masturbação infantil. Então a gente vai caminhando aí nessas fases do desenvolvimento. Se você está curtindo essa série de vídeos que a gente está retomando agora, ou série de áudios, né, se você estiver ouvindo pelo podcast, comenta, gente, no campo aí dos comentários as suas dúvidas, as suas sugestões. E se você está curtindo mesmo esses vídeos, aperta o curtir e se inscreve no canal para você ajudar a fortalecer o canal e a gente poder fazer esse diálogo chegar a mais pessoas. Então, muito obrigado, agradeço vocês pela presença em mais um vídeo. Até a semana que vem com o item 4. Vamos nos falando. Uma ótima semana para todos.